Olá, meu nome é José Arthur, eu faço parte do Grupo TREM e hoje irei apresentar o estudo do caso número 1 e algumas de suas conclusões, referente à companhia de velas Wedgwood. Dentro das conclusões, discutiremos qual o melhor direcionador de custos e um total orçamentário de custos caso a mão de obra aumente. Antes de mais nada, é importante definir quais foram os custos anuais da empresa, quais deles são diretos, quais deles são indiretos e dentro dessas categorias quais são variáveis e quais são fixos. Para isso, pegamos a planilha orçamentária e dividimos os custos colorindo-os de acordo com sua categoria. Os amarelos referem-se aos custos diretos. Neste caso, todos os custos diretos são variáveis, então não houve necessidade de fazer uma quarta coloração. Mas os amarelos são os custos diretos e variáveis, os azuis são indiretos fixos e os roxos são indiretos e variáveis. Essa planilha que vocês estão vendo se refere ao custo quando a mão de obra for de 36 mil horas. O desafio é fazer o orçamento para quando a mão de obra for 45 mil horas ou 60 mil horas. Dessa forma, o direcionador de custos no primeiro momento é a mão de obra. Portanto, nós pegamos o custo total, dividimos pelo número de horas e achamos um valor que é correspondente a custo por hora de mão de obra. Com esse valor encontrado, nós multiplicamos por 45 mil ou por 60 mil e achamos um custo total. Primeiramente, nós fizemos isso com os custos indiretos, ou seja, o que era o custo fixo, ou seja, o custo em roxo, manteve, é 918 mil, independente do ano, independente da mão de obra. O que seria esse custo que nunca varia? O aluguel, o seguro, independente do ano, independente da produção. O aluguel do barracão da fábrica vai ser sempre o mesmo. Então, ele é um custo fixo. E o que é um custo variável indireto? O transporte. Não é porque eu estou transportando que eu estou produzindo mais ou menos. Ou seja, ele é um custo indireto. Ele não está relacionado à produção. Porém, é um custo necessário para que a produção seja evacuada, seja vendida. Então, ele é um custo indireto e variável. Ele varia de acordo com a produção, ele varia de acordo com o número de vendas. Se eu tiver mais cliente comprando, eu estou entregando mais produto, por isso o transporte é maior. E todos os outros aqui. Utilidades, produto de limpeza, se está produzindo mais, eu preciso limpar mais minha fábrica. Só que a minha produção não depende da limpeza. Mas se eu não limpar mais? Se eu não limpar mais, eu vou continuar produzindo, só que num ambiente totalmente insalubre e impróprio. Como que a gente fez o cálculo do custo indireto variável? Foi aquela conta que eu falei para vocês. Peguei do ano passado, dividi por 36 mil horas, 36.250 horas e multipliquei por 45 mil, que dá 1 milhão, que quando somado aos custos fixos, dá um custo indireto total de 1.286.000 para 45 mil horas e para 60 mil horas dá 1.400.000, somando os custos fixos e os variáveis. Esse é o valor total referente ao indireto. No custo direto, nós fizemos a mesma coisa. A única diferença é que não tem os custos fixos aqui. Como eu disse, nesse caso específico, todos os custos diretos são variáveis. Então, foi feita aquela conta, né? O valor do ano passado, dividido por 36.250 horas, vezes 45 ou 60 mil. Somando tudo isso, para 45 mil, dá 5.437.000 e para 60 mil horas, dá 7.246.000. O custo total da produção são os diretos mais os indiretos.
que daí pro caso do 45 mil, dá os 5 milhões e 400 mil, mais 1 milhão e 200 mil dos custos indiretos, que dá 6 milhões e 723 mil. E para 60 mil horas a mesma coisa. Agora, vamos discutir um pouco sobre o direcionador de custo. Como vocês viram nos exemplos passados, os direcionadores de custo usado foi a mão de obra. Eu disse várias vezes 36 mil horas, 45 mil horas, 60 mil horas. Horas de mão de obra. Tudo bem? Ah, mas não tem outro jeito de eu fazer um orçamento? É só pelas horas trabalhadas? Existe outro jeito. E uma sugestão seria a polegada, ou seja, o tamanho da vela produzida. Porque nesse caso é uma empresa de vela, como eu disse. É o Wedgwood Velas Companhia. Como que a gente descobre qual que é o melhor direcionador de custo? Nós pegamos os dados referentes a um ano orçamentário e ao outro ano orçamentário. E nós fazemos, dá para ser feito no Excel, o que se chama de regressão. Com a regressão, você consegue encontrar quão preciso foi aquele orçamento. Então, se a gente fez igual a conta que nós fizemos nos slides anteriores, se aquela conta bateu corretamente. E aí fizemos isso com a mão de obra direta e com a polegada de vela. E por esse valor chamado R quadrado ajustado, a gente vê qual a proximidade com o que era para dar e o que de fato deu. O R quadrado ajustado da mão de obra é 0,83, ou seja, 83%. Ela é 83% confiável. Ao passo que o R quadrado ajustado da polegada de vela é 0,96, ou seja, se o meu direcionador de custos for as polegadas de vela, eu vou ter 96% de precisão orçamentária. Ao passo que se o meu direcionador de custo for a mão de obra direta, eu vou ter 83% de precisão orçamentária. Dessa forma, concluímos que o direcionador de custos melhor é as polegadas das velas, ou porque a precisão orçamentária é mais confiável. É isso, galera. Muito obrigado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu agradeço a atenção e quinta-feira que vem estamos aí de novo para mais um vídeo. Muito obrigado.